que poucos de nós estamos conectados com essa pauta, que tem sido também uma pauta percorrida pelo nosso grupo, pelo partido aqui no Rio de Janeiro, que acaba pautando todo o Brasil. Quando eu falo Rio de Janeiro, é para aproximar a nossa linguagem, porque são as nossas políticas públicas prototipadas no Rio de Janeiro que servem como subsídio ao mandato do deputado federal Auro Ribeiro para ser reproduzida ou desenvolvida ou replicada em todo o território nacional. A gente vê sim muitas cidades com muitas frentes voltadas para assistência social e sempre houve um interesse e legislação, emendas, construção de pensamento, mapeamento de práticas, tabulação de metodologias com relação ao campo da assistência social, também no campo da saúde e também no campo da educação. Isso me faz entender que no Solidariedade, a primeira missão é nós assegurarmos direitos essenciais para a sociedade. Né? Esses são pilares dentre muitos outros, mas é o que eu entendo hoje, diante de um diagnóstico das nossas ações, de que, de fato, a gente atua com muita predominância. Paralelamente, existem outros setores, dois especificamente, que estão voltados muito para uma vocação do perfil de uma personalidade também muito relevante no nosso grupo, que é o deputado Auro Ribeiro, seu núcleo familiar e os seus primeiros aliados no campo da construção de um partido neste território, que é a geração de trabalho e renda. Obviamente, todas essas pastas e pautas que a gente falou, assistência, saúde, educação e acessibilidade, geram postos de trabalho e renda. Né? A gente tem sempre um olhar do partido para quando vai se debruçar na educação, entender exatamente quais são as possibilidades de gerar oportunidade para as pessoas. Mas o mote principal da educação é assegurar o direito à educação ao cidadão. Mas vem algumas outras pastas, tais como a agricultura, que a gente tem uma força muito grande, uma pauta muito relevante aqui no Rio de Janeiro, muita propriedade para falar, e cultura, e essas duas estão extremamente, intimamente relacionadas a uma vocação do partido, que é proporcionar trabalho e renda. A agricultura, eu penso que é óbvio, imediato, não tem como a gente discutir o campo da agricultura, seja ela rural ou urbana, sem estar pensando na possibilidade de gerar postos de trabalho. Não necessariamente postos de emprego, que são diferentes, né? Postos de trabalho com geração de renda. Mas a cultura, até então, e aí é uma seara em que eu atuo por conta da minha relação profissional na vida, ela até então, no Rio de Janeiro, poucas vezes foi abordada pelo viés, pela perspectiva da geração de trabalho e renda, como tem sido feito na discussão pautada pelo Solidariedade. Muitas das vezes nós produzimos políticas públicas para assegurar o direito à arte e à cultura das pessoas, e isso é importante e necessário, né, ao longo da história, para garantir que todo cidadão tenha o acesso a um espetáculo de teatro, a uma exposição, que toda cidade tenha uma biblioteca, que todo lugar possa ter uma produção de audiovisual, um cinema, um artesanato, mas poucas das vezes a gente parou para disputar essa discussão no Congresso Nacional, no governo estadual, e isso, de alguma forma, já impactando nos nossos governos municipais, pela perspectiva de isso não é um desperdício, isso não é uma cereja do bolo, isso não é um capricho, isso não é menos relevante do que a necessidade de assegurarmos o direito à saúde, ao direito à educação, direito à assistência. Isso é tal como. E aí, quando se olha para as demandas das necessidades reais da população, obviamente a gente sempre perde nessa disputa, porque o tal como o direito de consumir ou usufruir dessas modalidades de linguagem que a gente falou, se perde, obviamente, quando a gente precisa de uma pessoa indo ao hospital. Mas quando a gente abre o canal para entender que a economia do nosso país também pode ser discutida por essa pauta, que um espetáculo de teatro gera um número de centenas de empregos a cada espetáculo, que esse emprego gerado gera o pagamento de um imposto, de um tributo na contratação daquela mão de obra, gera a colocação profissional de um cara que não é artista, que às vezes é o motorista do caminhão que leva o frete do cenário,
que é a costureira que está fazendo um figurino, que é o moço da pipoca, como a gente sempre ouve falar, que é o profissional que vai trabalhar numa bilheteria, nunca fez teatro e não precisa fazer. São diversas possibilidades de geração de trabalho e renda que impactam direto na economia. Então, o Solidariedade tem como expertise sentar nas mesas de discussão de política pública e trazer uma nova camada. Não uma camada óbvia, não uma camada que já tem sido tratada ao longo dos anos na sociedade. A gente não precisa reinventar a roda. Como diz a nossa líder aqui do nosso curso, não vamos sentar na roda para discutir quem descobriu o Brasil. Apesar que para a cultura até é possível. Né? A gente sim faz essa discussão de quem descobriu o Brasil. E, obviamente, é o papel da cultura problematizar, questionar, e que bom. Mas se a roda é redonda, a gente precisa discutir o que acontece quando essa roda gira. Qual é a importância dessa roda estar girando? O que ela produz no movimento de giro dela? Não discutir que essa roda precisa existir, que a cultura precisa existir, que a agricultura precisa existir. A agricultura também sempre muito discutida pelos seus valores ambientais, pela preservação da natureza. E aí o Solidariedade vem e pauta a geração de oportunidade de trabalho e renda para as pessoas que vivem no campo e, mais ainda, para as pessoas que vivem num ambiente urbano e que, sim, conseguem fazer a sua produção rural, agrícola, dentro do ambiente urbano. Então, a nossa compreensão nessas pautas que nós entendemos que são predominantes são necessárias que cada um de nós, integrantes desse grupo, possamos anotar e entender. Lá no nosso município, solidariedade na prática, nós conseguimos atuar dentro de algumas dessas capacidades já experimentadas pela Solidariedade e com excelente know-how para a gente discutir? Ou a gente não imaginava que o Solidariedade tinha tanta propriedade para falar sobre acessibilidade, como agora a gente aqui no Rio de Janeiro tem produzido um projeto que fala muito sobre o transtorno do espectro autista e outros transtornos e algumas deficiências. O deputado vem aí com um projeto muito inovador no campo da acessibilidade, mas ele não vem só porque está na moda. Ele vem porque lá atrás, desde 2004, nós vimos uma forma diferente de atuar. Por um exemplo, vou dar um exemplo para vocês de política pública convencionada no país. Todo e qualquer espetáculo patrocinado por uma lei ou por um recurso público, ele tem por obrigação ter a cota de acessibilidade. Então, você tem... Como você resolve isso? O espaço tem que ser acessível, tem que ter um intérprete de Libras em uma sessão, tem que ter alguém com um braille. E pela primeira vez no país, vem o Solidariedade, que é o grupo político que hoje atua no executivo da cultura no estado do Rio de Janeiro e promove um edital que não é para você cumprir esta cota. É um edital que olha para a pessoa com deficiência e que tem uma habilidade artística. Porque você pode ter um cego que canta, que toca, você pode ter um surdo que desenha, que pinta, que expõe, você pode ter um transtorno do espectro autista que produz uma exposição. Não necessariamente ele precisa ser somente o ouvinte, o beneficiário final, ele pode ser o beneficiário inicial. E nós produzimos aqui com a secretária Daniele Barros, ao comando do deputado Aura, a partir de uma discussão profunda nesse sentido, de que essas pessoas podem e devem ter um direito assegurado de produzir. E foi um edital para eles, para que essas pessoas acessassem o recurso público e desenvolvessem o seu produto artístico. Então, olha a mudança de rota que a gente faz no país, e a partir de então, outros estados, e a partir de então, o governo federal começou a produzir editais diferenciados a partir dessa dinâmica, que é completamente diferente do que tinha vindo até então, que era somente para que a gente garantisse o recurso comunicacional para a pessoa com deficiência. Ele não era o objetivo principal. Então, produzir política pública é prototipar, é observar, é experimentar, e a partir disso, a gente tem lideranças políticas necessárias para a gente construir o projeto e apresentar para os nossos representantes, para que isso se torne, de alguma forma, legislação, seja ele o vereador do nosso município, seja ele
um deputado estadual, no nosso estado do Rio de Janeiro, ou seja ele o deputado federal. Você já deve ter ouvido o deputado Auro dizer a respeito da produção da lei Aldir Blanc, que foi uma lei ali construída muito por conta da pandemia, protagonizada inicialmente pela deputada Jandira, pela deputada Benê, da forma que todo mundo imaginava que poderia e deveria ser. Acesso a recurso público para que a produção cultural, as pessoas que trabalham, o trabalhador da cultura, não agonizasse. E aí a gente vem e refaz o caminho, acrescentando, e essa foi uma discussão numa sala como essa que estou, com Daniele Barros, à época Vitor Correia, mais uns dois companheiros, que estávamos discutindo sobre isso, como vocês podem discutir nos territórios de vocês, a partir de qualquer legislação vigente, fazer uma reflexão adicional e apresentar para o deputado, para que ele olhe, pegue o grupo que acompanha a construção de minutas de projeto de lei e isso possa ser encartado. E olha, virou uma política nacional. A descentralização do recurso. Isso era bom? Era bom, mas isso ia funcionar? Não ia. A gente tinha acabado de ver a Caixa Econômica dando dinheiro para todo mundo do Brasil e uma grande confusão, porque ficou concentrado. Foi uma proposta do Solidariedade apresentar uma emenda desse projeto para que ele fosse descentralizado, para que municípios e estados pudessem gerir esse recurso. E olha que revolucionário. Municípios do nosso estado do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro que nunca na história tiveram um recurso aportado no seu fundo municipal e muitos deles sequer tinham fundo municipal. Nós revolucionamos a política pública de cultura no Brasil, porque hoje todos os municípios do Brasil se organizaram juridicamente, burocraticamente, para receber um recurso que virou obrigatório de um recurso federal direto para o município. E daí a gente vai para os nossos desafios, os novos desafios de fazer a gestão desse recurso. Então, o nosso conteúdo aqui está muito voltado na apresentação dessas possibilidades, também de informar e comunicar, ratificar que também o Solidariedade na Prática vem no lugar de compreensão, e por isso temos esse curso completo, né? Não o módulo que a gente está conversando aqui agora, no esclarecimento das competências e dos poderes existentes dentro da composição política, seja ela eleitoral, partidária ou não. Poucos partidos no Brasil fazem o que a gente está fazendo agora. É muito importante para nós compreendermos qual é a competência do nosso vereador, qual a competência do secretário municipal, seja lá de qual pasta for, qual é a competência do deputado estadual e do federal. Isso é um privilégio que nós temos de ter lideranças no nosso partido, que nos faz ter acesso e contato com quem pode e deve produzir cada uma das leis ou das expertises necessárias para esses conteúdos. Além disso, um processo muito de suporte técnico. Esse ano foi um dos anos, talvez, que o Solidariedade mais escalou integrantes para assumirem postos necessários no Rio de Janeiro, à frente de secretarias, diretorias, cargos importantes no executivo. Muitos de nós, muitas das vezes, poderíamos não nos sentir preparados para tal, ou talvez não estivéssemos. Mas o Solidariedade tinha certeza, na escalação de cada uma dessas pessoas, de que sim, essa pessoa tem perfil, que poderia assumir esta função, porque nós temos um grupo de retaguarda. Então, se você é um candidato a vereador, você precisa ficar preocupado de não conseguir ter o ineditismo na produção de leis no seu município. Existe um arrazoado, um conjunto de leis muito possíveis que talvez o seu município não tenha ainda. E você não precisa reinventar a roda. Você precisa olhar para esse conjunto de legislações que nós temos aqui no Solidariedade, especialmente aqueles que estão correlacionados com as pautas predominantes do nosso grupo, que são assistência, saúde, agricultura, educação, cultura e acessibilidade. Falei de três, de seis. E a gente pode adaptar essa legislação para uma indicação legislativa no seu município. Assim como você, como secretário, não sei como faço um fundo municipal de cultura, de agricultura, de saúde, você não precisa ficar desamparado sozinho. Você tem um grupo que tem um arsenal, um acervo de bibliográfico de como a gente construir, desde um edital na ponta ao mecanismo que vai levar o edital,
ou que vai levar à captação do recurso. A ocupação de espaços profissionais, políticos, sociais ou eleitorais está sempre ancorada num grande suporte, e prova disso é aqui os conteúdos que a escola de líderes tem promovido para a gente. A Elbia Barreto levantou a mão, é isso, Elbia? Ou Isso, não? professor. Sou eu, pode falar? Boa Pode noite, sim. professor. Eu só queria fazer uma observação interessante, que o senhor falou sobre as diversas deficiências, né, na sua totalidade, estarem como protagonistas e não sempre como apoio, né? Isso aí realmente é pensar a inclusão e faz jus ao nome do partido que o senhor destacou como solidariedade. Se nós tivermos esse pensamento, né, voltado para a inclusão em todas as instâncias, penso que o nosso país vai se tornar mais forte. Eu não digo nem estado, né? E nem cada município. Apesar de nós morarmos no município, né? Como o deputado Auro sempre enfatiza. A gente Acho que é tem sim como perfil Elber. Tá aí, Elber? um tilt aqui no celular. Desculpa, professor. Nada. E Elber, puxou. você chegou exatamente na, na narrativa que eu pretendi construir com vocês aqui, que era provocando lá na frente o nome do partido e as características que esse nome traz, e que traz um peso de uma performance de solidariedade, que no Brasil hoje é muito compreendida como quase o assistencialismo, que é necessário. Nós entendemos que quem tem fome precisa de comida, a gente entende que às vezes a pessoa precisa da cesta básica, precisa de uma. Mas nós não podemos exatamente fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para beneficiar tal pessoa, mas que nós tínhamos políticas que passam desde uma secretaria que está muito voltada para o campo do termo solidariedade, que é assistencial, mas até chegar no campo da acessibilidade, em que a gente tira este personagem do objeto e coloca como sujeito das nossas práticas e ações. E é exatamente dessa forma que a gente trabalha. Então, ser solidário é desde a compreensão do suporte e da rede que nós tecemos. Eu tive o privilégio de estar secretário, e vou te passar a palavra já, tá, Lília? O privilégio de estar secretário de Cultura desde 2004, né? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando com a secretária Daniele lá no Estado, na Secretaria de Estado, e depois eu fui convidado para um prefeito recém-eleito na cidade de Queimados, para estar como secretário de Cultura. Ali a gente teve a oportunidade de construir muitas coisas, de consistência. Também fui para uma cidade pequena, Baixada Fluminense, sem conselho, sem fundo, sem todos os instrumentos necessários, que não são exatamente os mais populares, que não são exatamente aquilo que o eleitorado espera de imediato, que a política demanda, mas que eu precisava fazer como desenho de casa para alcançar o que as pessoas esperavam. E quando a gente teve essa virada agora, nesse último pleito eleitoral, em que nós tivemos uma nova safra, eu era o único secretário de Cultura da Baixada Fluminense naquela oportunidade. Nesse mandato, eu sou o dispensável já, graças a Deus, porque nós temos muitos secretários de Cultura, eu vou falar só do território da Baixada Fluminense, do Solidariedade. E aí é muito bacana a gente entender que ninguém precisava ficar inseguro ao chegar. Eu pegava todos os editais que eu tinha produzido, toda a minuta da lei da criação do conselho, da criação do fundo, todas as dificuldades, já estava tabulado. Então eu discutia com os nossos pares, com os nossos parceiros, meu irmão, se você quiser, está aqui, ó. É só você olhar, adaptar, e aí você não vai sofrer com a Procuradoria, com o Tribunal de Contas, você já tem a resposta do que ele vai te perguntar, porque eu já precisei responder esta pergunta lá atrás. Então, olha como o grupo vai crescendo e se institucionalizando dentro de uma pasta. E isso é o que há de ser reproduzido em qualquer outra pasta. Lília, vou te passar a palavra. Boa noite, professor. Sua Boa aula está noite. ótima, Você é da parabéns. onde, Lília? Sou do Rio de Janeiro, já fui vereadora 3 vezes e deputada federal. Capital? É aqui da capital. Prazer, Lília. É, eu vim na última eleição como vereadora, né? Mas eu não galguei
o desejado. E eu tive fazendo uma análise de solidariedade esses dias, que eu estou com o pé quebrado, estou com o pé quebrado, estou de cama, e o solidariedade, um nome já diz tudo. Solidariedade. Eu tenho usado até esse jargão, o nome já diz tudo. E você estava falando sobre a arrecadação de alimentos, essas coisas assim, dessas políticas, né? Antigas que se faziam na época, que era bom para o povo, mas também era muito pesado no bolso do político. E eu tive duas ideias aqui. Nessa minha caminhada, eu trabalhei muito em feiras e trabalhei muito com os camelores e com os trabalhadores. E você faz, né, aí projetos, essas coisas assim. E eu queria deixar minha contribuição, né, se possível for, com essas duas ideias. Uma seria a Bolsa Qualificação. Seria um apoio financeiro que o Solidariedade daria para os trabalhadores desempregados, que são muitos, que eles estejam também em cursos públicos ou de capacitação. A segunda seria o incentivo aos eh, empreendedores populares, para os microcréditos, facilitando e desbori, desbori, ai, não vai sair, desboricar, ai, não vai sair, que vergonha, Desburocratização. desburocratizar, ai, saiu agora, às vezes eu não consigo. Para trabalhar para esses trabalhadores informais, tá? Desculpa, tá, pessoal? É que eu tenho um probleminha e às vezes eu fico agarrada numa palavra. E aí, esses trabalhadores informais, como fossem os camelôs, né? Que eu até consegui banheiros químicos, né? O vereador ficou injuriado com a minha proposta e saiu botando banheiros químicos em todas as feiras. No outro dia tinha 300 banheiros químicos, né? Seria os ambulantes, os camelôs e os microempreendedores. Eles precisariam desse incentivo, né? E nós, como solidariedade, que trabalhamos com os trabalhadores, sempre foi assim, né? É, trabalhamos com essa classe, a gente poderia fazer essa bolsa qualificação e esse incentivo ao empreendedor popular. Excelente, Lília. Era Quero essa a até minha vou te passar a palavra, contribuição. tá, Leandro? Já já. É só para a gente dinamizar aqui e não acumular. Por isso que é importante esse encontro, né? Porque muitos de nós atuamos em, em pastas, em segmentos diferentes. Quero te assegurar, Lília, que na cultura esse é um mote dos projetos, assim, parte dos investimentos feitos em cultura foram produzidos editais e a criação da Escola da Cultura, que era exatamente sobre essa perspectiva, que não adianta só disponibilizar o recurso, a informação, mas a pessoa precisava estar preparada. Então, tinha um cara preparado, que era um grande empresário, uma grande empresa, e que contratava todos nós depois. E a gente furou essa bolha. Deputado Auro foi super disruptivo na ideia de fazer editais de menores valores, mas que fossem tutoriados e acompanhados pelo movimento educativo, pedagógico, de como você acessa esse recurso, como você usa esse recurso e como você presta conta, uma vez que ele é dinheiro público, né? E na agricultura também. Na agricultura, eu sei porque essa foi uma parte que eu pude me aprofundar bastante, é, houve muito esse tipo de formação, de desburocratização. Por exemplo, essa questão que eu digo para vocês o tempo inteiro com relação à produção agrícola urbana. É muito difícil você diagnosticar hoje no Brasil lugares que são. Pô, você está vendo lá que é rural, porque não tem ainda infraestrutura urbana.
mas está dentro de uma cidade urbana, né? Então, essa perspectiva de formar esse cara que vive numa cidade urbana, mas que está numa região, num território, num bairro, com características rurais, foi muito importante, com muitas políticas públicas que dão acesso ao dinheiro direto para esse produtor de agricultura familiar. E, obviamente, a gente precisa ter muita responsabilidade com o dinheiro público, né? Essa bênção para essas pessoas pode virar uma maldição, uma vez que elas depois não conseguem justificar. Então, o acompanhamento do suporte da qualificação para a pessoa que está não desempregada, mas às vezes desocupada ou desonerada, nessas duas pastas funcionaram bem, mas a gente pode levar isso para o nosso deputado para aprofundar um pouco mais e devolver, converso com a Maíra aqui, para devolver quais são os projetos de lei que a gente tem hoje é, em curso relacionado a essas duas frentes que você falou, e não havendo como a gente te aproxima para a gente elaborar novas iniciativas e que do federal possa inspirar o estadual e o municipal, tá bom? Porque de fato é isso. Nós estamos atuando com solidariedade em outras compreensões, ressignificando o nome do partido ancorado em política pública e, de fato, de ordem prática, em ações práticas de solidariedade para fora do previsível. Leandro Peixe, fala com a gente, Leandro. Você Obrigado, é de qual obrigado, cidade? professor, Por nada, meu amigo. obrigado. Estamos aqui ainda, hein? Pode voltar. Bom, primeiramente, boa noite, parabéns aí pela belíssima aula. Você que já foi secretário, entende a burocracia, né? Eu fui prefeito na cidade de Rio Bonito, mas eu sou empresário também no setor de autoescola. Há 27 anos que nós temos autoescola. E cidade do interior é impressionante como os formadores de cultura, os cantores, né, que tocam em bares, fazem evento, eles são acostumados a pedir apoio, né? Eles pedem apoio ao empresário, à empresa, que muitas das vezes ajuda porque a gente sabe que eles têm muita dificuldade. E quando a gente assume o município, as pessoas falam assim, agora a gente vai se dar bem, porque peixe sempre ajudou a gente, sempre patrocinou. E quando você dá de cara com a máquina, é totalmente diferente a forma de você fazer essa contribuição para esses formadores de cultura. Então a gente chama o Sebrae, né? O Sebrae não foi parceiro somente da nossa questão de cultura, ela foi também do turismo. Nós fizemos aí a, todo o estudo, né, das possibilidades de pontos turísticos, hotéis. Rio Bonito é a cidade bem localizada aqui na nossa região. Você vê Saquarema, que é capital do surf, né? Capital mundial do surf. Não tem um hotel e eles ficam aqui tudo em Rio Bonito, no Bristol. Quando tem jogo lá no Boa Vista, também Sampaio Correia, todo mundo fica em Rio Bonito. A Globo fica aqui, os times grandes ficam aqui. Então, a gente teve essa dificuldade. Quando a gente chamou o Sebrae, a gente chamou para a gente fazer toda a parte burocrática e implantação. Como você falou aí, sistema, conselho, a própria lei, que a Aldir Blanc, ela vem contemplar os pequenos formadores de cultura, né? Isso foi muito importante e nós fomos beneficiados aí com quase 500 mil, 500 mil, que ajudou muita gente, principalmente, né, pós-pandemia, né? Que foram aí os mais prejudicados, os últimos a voltarem. Eu fui abrindo o comércio aos poucos, aí eu botei é, três componentes, né? Um violão, voz e bateria. Deu muita repercussão, porque as bandas queriam voltar, todo mundo queria voltar, o desespero, né, muito grande. Mas o importante é que a gente encontrou aí, junto com o Áureo, aí, uma parceria muito boa. A Daniele, cara, eu sou muito fã da Dani. Ela foi uma pessoa que abraçou o Rio Bonito. Nós fizemos vários eventos, mas voltando aí como a questão da cultura, ela deu um suporte muito grande para a gente e a gente pôde colocar implantar, né, a nossa cidade. Eu fui o prefeito de
mas a cultura, a gente deu o prédio do centro da cidade para a cultura, biblioteca, e graças a Deus a gente tem visto aí os próprios formadores de cultura sempre elogiando o trabalho que foi feito, porque deixamos uma, um legado, né? E outra coisa importante do Sebrae, porque cidade pequena, se você beneficia um projeto e não outro, eles falam assim, ah, não beneficiou porque é panelinha, Não, a gente chamou o Sebrae porque eles fizeram uma comissão de avaliação, eles ajudaram a montar o projeto, né? Porque você sabe que é muito burocrático, e depois que tiveram todos os projetos lançados, mostrados, essa a próprio Sebrae fizeram o julgamento para que nós ficássemos isentos, né? Para que ninguém falasse, ah, peixe beneficiou fulano porque é a panelinha dele, aí outro. Então a gente fez o máximo possível para que todos fossem contemplados. A minha ideia era todos serem contemplados. Nós tivemos aqui, a gente tem um Lona da Lua aqui em Rio Bonito, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Lona da Lua aqui em Rio Bonito, eles são parceiro da Unesco, são parceiro do Criança Esperança, são parceiro do Luciano Huck, do Ministério Público. Eles também foram contemplados, e isso houve uma polêmica muito grande, porque é aquele pai, é o pai que quer distribuir para os filhos, mas o filho que é médico, né, que já tem a vida toda estabilizada, vem um pequenininho lá que não tem formação nenhuma, não tem muita renda e fala, poxa, mas ele não precisa, mas se você analisar, todos precisam. Quanto mais movimento você tem, mais gasto você tem também. Então, foi muito importante porque a gente fez um trabalho aí muito grande junto com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a Daniele Barros, o Áureo também sempre foi esse parceiro trazendo as emendas e deu certo e parabéns aí pela aula. Primeiro, quero dizer que Rio Bonito precisa desse prefeito novamente, né? Você viu aqui que, né, a gente está precisando do prefeito novamente lá. Tá E todo mundo com saudade. Eu ando na tá, rua 7 meses, todo mundo com tá chegando a saudade. hora. Não tem problema É, não. Passa rápido. passa E aí é rápido. bom a gente ter a fala de um ex-prefeito, porque também não podemos romantizar um processo que é muito importante, também é um mote, um compromisso, um pilar do Solidariedade, que é a democratização, o acesso a todo e qualquer recurso que a gente tem. E aqui a gente está falando sobre um recurso de incentivo público para a cultura. A gente falou da Audi Blanc, Paulo Gustavo, que muitas das vezes nós interpretamos como o recurso que acessa ao pequeno fazedor de cultura, ao artista com menor compreensão de orçamento ou necessidade de orçamento, mas também temos o ICMS que encontramos historicamente na Secretaria de Estado de Cultura sendo utilizado de forma larga para grandes projetos e que tinha uma legislação que já estava posta. A gente não está aqui só para produzir nova legislação. A gente está aqui para fazer cumprir legislação que a gente entende que são necessárias, urgentes. E quando chegamos lá, existe uma legislação que é 7032, salvo engano, que dava conta de que o recurso do ICMS, que a gente chama de fomento direto é o que sai de um ente público direto para a gente. Saiu de lá do governo federal, veio para o estadual, veio para o municipal, e nós fizemos um edital como o Audi Blanc e contratamos esse proponente, pagamos ou premiamos esse proponente. Indireto é quando eu dependo de uma intenção de uma empresa privada, né, de querer colocar esse dinheiro. Nós habilitamos, garantimos que esse projeto está todo dentro dos princípios públicos, do interesse público, e dizemos: agora você pode receber esse dinheiro, que nós, Estado, vamos renunciar, no caso da cultura, 3% do ICMS. Havia uma legislação que dava conta de que 60% desse valor do ICMS deveria ser aplicado fora da capital, ou seja, em 91 municípios, e apenas 40 na capital do Rio de Janeiro. Quando chegamos lá, os valores eram absolutamente invertidos. Tá? Nós tínhamos, sei lá, 93%, 98% aplicados na capital. E fizemos garantir essa lei em um espaço muito curto de tempo. A gente está falando aí de cerca de 5 anos. Tá? Hoje a gente tem uma prática que revolucionou o estado do Rio de Janeiro, e que a gente entende que talvez seja irrevogável. Hoje, eu quero ver alguém sentar naquela cadeira que hoje a secretária Daniele Barros está sentada e mudar essa lógica.
porque a gente também tem um grande fazedor de cultura, como Lona na Lua, que é um circo estruturado, um projeto com mais envergadura, que atraiu o interesse econômico de grandes personalidades, grandes patrocinadores. Ele é o perfil exato, tem capacidade técnica para conseguir acessar ao recurso, desculpa, acessar ao recurso do ICMS. Ele tem empresas interessadas nisso. Então, ele acessa a esse mecanismo de incentivo público. Assim também é em outras pastas. E aí ele pode ou não acessar os recursos menores. Também quero dizer para vocês que a gente tem aqui um ex-prefeito, possivelmente candidatos a vereador, a deputado estadual, ou que já foram. A gente sabe do desafio de sentar na cadeira e estar com a caneta na mão. E, por exemplo, o exemplo do nosso companheiro Leandro Peixe, ele, antes de uma autoescola, ele pegava o dinheiro do seu bolso e patrocinava um projeto cultural. Hoje vai haver uma expectativa, mas esse dinheiro mas não é dele, é do município. E aí a gente tem que ter mecanismo de controle para isso. Então, eu acho muito pouco provável que alguém possa levantar a mão aqui e dizer: sentei com o deputado Auro, sentei com a Daniele Barros, apresentei um projeto e eles me garantiram que estava resolvido, que eles iam dar um jeito de resolver, seja por uma emenda parlamentar, seja por uma lei de incentivo, seja por um edital. Certamente, eles lhes orientaram a se preparar, a apresentar o projeto, a construir um projeto, a escrever, a elaborar, lhe deram suporte para isso, para que você democraticamente possa acessar esse recurso. Nós poderíamos ter chegado lá e escolhido fazer política para os nossos amigos, porque é muito comum no campo eleitoral. Nós escolhemos democratizar o acesso a esse recurso, e eu, como secretário que também estou, sou muito abordado nesse sentido. E aí, sabe o que eu faço? Eu vou lá no meu município, crio a Escola da Cultura, separo meia dúzia de cargos para preparar pessoas que possam ensinar as outras. Então, se você é um indicado político nosso, você quer acessar esse recurso, porque você caminhou, militou no Solidariedade, ganhou voto, não tem problema, isso tem seu mérito. Eu tenho que ter o compromisso, enquanto secretário, de te preparar tecnicamente para você ser melhor do que a concorrência, porque o recurso eu vou ter que disponibilizar para todos, eu vou ter que democratizar para todos. E até onde vai a minha contribuição? Produzindo, assessorando, te dando recursos para que você esteja apto a concorrer a esse recurso. E fazer de você o melhor quadro para isso. Então, esse também é um perfil de solidariedade. O técnico sem o político e o político sem o técnico implodem nos partidos políticos que a gente vê no Brasil hoje. Quando a gente começa a associar de que você que era muito político precisa estar mais perto de alguém mais técnico, e esse técnico tem que estar mais perto do Leandro Peixe, que é político, para poder compreender os vocabulários, as performances e criar uma metodologia em que seja legal, jurídica, e que a gente compreenda a burocracia e que possibilite que todos sejam beneficiados, é o melhor caminho. E a gente faz esse discurso muito forte para os nossos técnicos, que até então tinham um pouco de repulsa à política partidária e eleitoral. Hoje, muitos de nós, eu sou um deles, posso dizer isso para vocês, que sou conquistado, e quando me filiei à Solidariedade, eu não fui obrigado, convencido, tensionado. Eu me filiei à Solidariedade porque eu entendi que eu já fazia parte do Solidariedade. Eu tinha um espaço de fala, uma contribuição, e que, de fato, essa troca era necessária. Eu dizia, cara, eu já sou. Então, por que não cumprir esse ato formal? Então, tem muitos profissionais técnicos hoje com a gente que estão aprendendo mais da política eleitoral e muitos políticos eleitorais que têm absorvido, e não precisa aprender e fazer, mas reconhecer e aproximar os players, os ativos, como chama o nosso deputado. Cleiton, vou passar para você a fala. E Maíra, você que me manda aí, tá? Porque eu abro. Aqui, estou acompanhando. Oi, boa noite, Rômulo. Obrigado Oi, pela fala, parabéns pela aula. Obrigado. Aula não, eu, troca. eu sou prova, né? Eu vi a transformação que o Solidariedade, né, através da secretária Dani, fez no meu segmento. No caso, eu era presidente da Liga das Escolas de Samba da Intendente Magalhães em 2019, assumi em 2019, quando procurei a secretária, e a secretária me disse que podia ajudar, tinha como ajudar, mas não tinha
a gente não dava condição, a gente que eu digo, as escolas de samba, né? E foi a partir disso que a gente começou a se organizar e eu promovi, graças a Deus, com a ajuda da secretária, uma grande revolução do Carnaval da Intendente Magalhães. É Quando eu verdade. cheguei quando eu cheguei para ter uma ideia, eram apenas 5, nem 10% das escolas de samba tinham toda a documentação válida, toda a documentação, né? As escolas de samba da Intendente Magalhães tinham. Quando eu saí, 100% das escolas de samba tinham toda a documentação. E hoje a Liga das Escolas de Samba da Intendente Magalhães é o segmento de cultura que mais contempla, né, seus filiados nos editais do Estado. Então, eu vi essa transformação, eu vi essa democratização da cultura para o Estado, porque lá não tem escola de samba só do município do Rio de Janeiro, né? Tem escola de samba de todo o Estado, desde o norte, noroeste do Estado, tudo quanto é lugar é representado lá na Intendente Magalhães com escolas de samba. Então, em todas essas escolas de samba, todas as escolas de samba da Intendente Magalhães foram contempladas, uma, duas, ou está vindo sendo contemplada sempre nesses editais promovidos pela Secretaria de Cultura. Então, eu sou testemunha disso, dessa transformação e dessa democratização da verba da cultura. Mas a minha pergunta para você, Ron, é o seguinte: é baseado também nessa experiência, e a gente vê que os pequenos fazedores de cultura eles têm mais dificuldade, né, de atender essa burocratização do que é necessário para você ter acesso ao dinheiro público. Mas o que eu vejo assim, mais de perto ali, com os pequenos fazedores de cultura de dentro das escolas de samba, até mesmo das escolas de samba, porque dentro da escola de samba é segmentado por várias coisas, né? Tem segmento que atende, por exemplo, a bateria pega um edital, a aula da baiana pega a outra. Mas o que eu vejo assim, de dificuldade, e não tem gestão melhor para resolver esse problema do que essa gestão que está na cultura hoje, que é o seguinte: às vezes o pequeno fazedor de cultura ele cumpre quase todo o edital, cumpre quase tudo. Ele, inclusive o objeto do edital, ele cumpre, ele vai lá, faz, consegue comprovar. Só que aí ele esbarra de repente em uma nota fiscal ou em alguma outra coisa. E esse pequeno erro trava toda a parte de prestação de conta dele, e ele fica, muitas vezes é um pequeno erro, mas que, infelizmente, o pequeno fazedor de cultura, ele comete alguns erros crassos, mas são erros que, alguns erros são remediáveis, e eu vejo que a boa vontade da secretaria para resolver esses erros sanáveis, mas alguns erros que são pequenos, volto a dizer, são pequenos, mas são insanáveis. E a pessoa fica desabilitada para concorrer a outros editais. Então, assim, a gente precisa. O Solidariedade é o partido perfeito para isso, a secretária que está lá é a pessoa perfeita para isso, para encontrar meios de que esses pequenos erros, volto a dizer, quando até o objeto do edital é cumprido. Mas esses pequenos erros, eles têm que haver um dispositivo, ou se não tiver, tem que ser criado, para que não inviabilize esse pequeno fazedor de cultura para outros editais, tendo em vista que ele cumpriu quase tudo, às vezes ele fica lá 98% da prestação de conta cumprida, sendo que 2% inviabiliza ele em outros editais. Vamos lá, meu irmão, Cleiton. Cleiton, eu vou só aproveitar a sua fala por conta do seu segmento, e ela se conecta muito quando a gente diz de democratização do acesso para todos. Daniele Barros, Auro Ribeiro, a família Ribeiro são evangélicos, eu sou evangélico, e estou trazendo isso para dizer para vocês, eu acompanhei exatamente quanto se debruçou no envolvimento para acolher as escolas de samba, quanto foi feito o movimento para os bate-bolas, para os arraiais, para os circenses, para primeira vez na história que teve um edital para povos tradicionais e de matrizes africanas e que de alguma forma se conectava muito com a religiosidade muito inerente à matriz africana. Então, a gente não só discursa sobre, mas a gente coloca em prática. Pouca coisa foi feito para o movimento gospel, que é um setor da cultura, que também trabalha com a perspectiva econômica, vende CD, vende audiovisual. Então, o olhar é sempre pensando na demanda da sociedade. Não é um problema fazer para o gospel, né? Mas para vocês entenderem que quem está com a caneta na mão, no Solidariedade,
ele está interessado na política pública, na demanda da política pública, no interesse público, não no seu interesse individual. E aí, obviamente, a gente mobiliza assim as comunidades cristãs, evangélicas, para se compreenderem enquanto fazedor de cultura, que estejam presentes nas nossas conferências, nos nossos conselhos e pautem pela perspectiva deles, né? Não da nossa. E eu estou trazendo isso ancorado na sua fala, porque eu vivi profundamente essa experiência com a comunidade do samba e do carnaval. Que a gente teve uma experiência muito recente com o governo municipal no Rio de Janeiro, que se desplacou dessa cultura tão relevante, que é a cultura das escolas de samba. Ali não era nem da intendente, era do grupo do Sambódromo, né, que foi com um prefeito que logo depois tiraram do lugar, porque quis pautar o seu interesse individual em, em desapropriação ao interesse do coletivo. Então, isso é muito importante, e aí volta para a sua pergunta, a sua contribuição, Cleiton. A política pública, como não é um recurso privado, ele é público, a gente precisa maturar, e Maíra está aqui, que é uma professora para isso, gerar dados, e esses dados tabulados, organizados, eles podem nos dar amostragem para que a gente produza outra política pública. A gente está falando do dinheiro das pessoas, a gente tem que ter mecanismo de controle, de fato, porque assim como tem todas essas pessoas com dificuldade e bem intencionadas, também tem aquelas que não são responsáveis com o dinheiro público e nós temos que ter responsabilidade sobre esse dinheiro público. Hoje, o Solidariedade, a partir do comando do deputado Auro, já tem começado a se organizar. Espero que tenhamos tempo hábil para isso, dentro dessa política de um cronograma eleitoral, para olhar para a demanda da prestação de contas, ela precisou existir, a gente precisava ter a amostragem para entender de que forma, em que percentual, em que proporcionalidade é possível uma anistia para um projeto que não conseguiu, apesar de ter cumprido o objeto, cumprir aquela ou a outra nota. Também é importante, Cleiton, a gente entender que essa coisa de estar inadimplente não é bem assim, tá? As pessoas, quando elas usam o dinheiro dos outros, e esse dinheiro que a gente investe num projeto cultural, ele é meu, ele é seu, né? Ele não é só de quem recebe esse dinheiro e não é da secretária Daniela, ou do deputado Aura, ou do Solidariedade. Se ela teve uma dificuldade nesta nota fiscal, ela pode e deve, se ela não conseguiu sanear, ela vai na Secretaria de Cultura, ela vai pedir para que seja feito o cálculo e ela vai recolher de volta este dinheiro. Porque é a responsabilidade que ela assume. Porque a vida é feita de ônus e bônus. Existiam ônus de, até então, os governos só olharem para o desfile da Sapucaí e só terem o ICMS para colocar lá e o aporte direto. A gente, disruptivamente, acessa a liga, e é ótimo quando a gente tem liga, que ajuda a organizar um pouco isso, chega nessas escolas de uma forma super democrática e acessível, e aí a gente tem uma mudança de rota que tem compromissos. Você se comprometeu em usar esse dinheiro de forma adequada. Quando você desfila, se a baiana não roda, ela perde ponto. E aí ela deixa de ocupar o primeiro lugar. Ela não vai deixar de desfilar ano que vem, ela não vai sair, ela não vai deixar de ser escola de cultura, ou projeto cultura, escola de samba. A mesma coisa. Eu mesmo já tive projetos, e eu sou produtor cultural, faço há muitos anos projetos de incentivo, e que para mim era mais barato entender aquela rubrica que eu não consegui prestar conta, porque aquela nota fiscal que o fornecedor me enviou, a Rouanet me disse que estava errada, e achar aquele fornecedor de novo, esperar, e eu ficar. Aí, às vezes, era R$ 2.000, numa proporção de um projeto de 30. Gente, eu podia, calcula isso daí, pede para ver se parcela, porque eu vou pagar. Porque, de fato, eu falhei. Não importa que tenha sido um outro. Obviamente, por que eu falei? Porque eu queria falhar? Porque o volume de produção das entregas que a gente tem que fazer me fragilizou ao ponto de eu falhar. Mas não é necessariamente porque eu falei que eu tenho que estar inadimplente. É porque tem uma polarização entre eu falei e você precisa aceitar a minha falha e ponto. Esse dinheiro não é da secretaria, é do orçamento público. Então as pessoas precisam ser forjadas
nesse senso de responsabilidade, que perdem ponto nesse desfile se não cumprirem todos os requisitos. Mas ainda assim, e isso é um processo formativo que nós devemos perseguir, porque não tem como assegurar, como a Maíra falou aqui no começo, se eu abrir o grupo, o tema que eu quero abordar, eu não vou conseguir, porque todo mundo vai ter a sua contribuição, vai perder o objetivo. A gente daqui a pouco perde o objetivo de conseguir fazer com que uma escola de samba da Intendente Magalhães acesse o recurso público. Melhor liberar o dinheiro, do jeito que der e como der. E a gente sabe qual vai ser a consequência disso. Os outros setores vão interditar a possibilidade desse dinheiro. Porque se na saúde não é assim, se na educação, por que na cultura terá que ser? E prestação de contas é uma, a Natiele, vou te chamar, tá? É uma das etapas do processo. Quem pega esse dinheiro tem que entender que ele está cumprindo um processo que tem etapas de pré, de durante e de pós. Mas ainda assim, acolhendo aquilo que você está dizendo, quero te dizer que sim, há um movimento na secretaria que não pode ser feito arbitrariamente, está sendo validado pelo Tribunal de Contas do município, do Estado, pelo Ministério Público, pela Procuradoria, de entender o tempo à disposição desse proponente de tentar aprovar a sua prestação de contas e essa dificuldade e qual percentual foi. É muito possível que isso aconteça. Nós conseguimos isso, Daniele, lá atrás, com uma política chamada Ponto de Cultura, que vocês estão ouvindo falar agora. Mas essa política existe há muitos anos e lá atrás, muita gente recebeu dinheiro, lá no governo Lula, lá atrás. E que, ó, então a gente, quando chegou na Secretaria de Cultura, nós tínhamos 80% das instituições sem prestações de conta. Nós levamos quase 2 anos para esgotar toda a possibilidade de recolhimento de material para essa prestação de contas. E discutindo com uma procuradoria, com um órgão de controle, para que entendesse que o que não alcançamos ali poderia ter 2 formatos: a devolução do recurso ou medida compensatória. Então, eles estão fazendo uma outra entrega, porque o interesse do poder público não pode ser te dar o dinheiro e focar na prestação de contas, é o objeto. Mas isso custou um dinheiro. Então, se você não tem mais a nota daquele professor que deu aula de capoeira, mas isso constava no seu projeto, então vamos tentar uma medida compensatória. Vamos, agora você vai fazer mais 6 meses de aula de capoeira. É uma possibilidade. Então, assim, existem mecanismos para isso, mas para acontecer isso, a gente precisava de ter amostragem. Acúmulo desse conteúdo, que é o que a gente está vivendo agora, porque a gente está falando da permanência da Daniele nos últimos 5 anos. E para uma política pública se sedimentar, a gente dá conta de uma média de 10 anos, para que todos os ciclos dela se cumpram. Então, só agora a gente está tendo efetivamente este resultado que você está me apresentando. E aí vai virar a tabulação de dados, para a gente ter uma ferramenta técnica para argumentar e tentar alcançar alguma possibilidade de anistia. Consegui te responder, Cleiton? Conseguiu sim, Ron, conseguiu sim, e é exatamente isso que a medida compensatória, que foi uma das sugestões que nós demos, inclusive lá atrás, que as escolas poderiam cumprir e os fazedores outros de cultura pequenos também podiam. Obrigado, Ron. Mas entenda, Cleiton, que nós, deste grupo, desta academia, precisamos perseguir obstinadamente a qualificação, a capacitação desses profissionais que receberam recursos, para que não seja necessário isso. Porque em qualquer setor da economia do nosso país, isso não vai ser tolerável. Então, a gente mais se fragiliza se a gente consegue fazer com que o beneficiário direto, que é o proponente que recebeu o recurso, entenda a normalização desse processo de não presta essa conta, do que efetivamente fazer com que isso seja, de fato, perseguido por eles. Porque ele não tem que fazer isso. Quando a gente fala de geração de trabalho e renda, é para que se entenda que quando ele recebe esse dinheiro, ele precisa contratar uma pessoa que não é o cara que é o fulião. É um profissional com formação técnica em prestação de contas, seja ela formação acadêmica, escolar ou de vivência. Tem que ter alguém, é um posto de trabalho. E vocês lembram que a gente falou lá atrás que é um pilar do Solidariedade gerar trabalho e renda? Então a gente tem que gerar esse trabalho para alguém que não vai desfilar, que não vai acompanhar a produção das fantasias, que vai estar ali, ó, fazendo esse trabalho. Tem possibilidade dessa rubrica na planilha.
E essa pessoa precisa existir, porque aí a gente consegue desenvolver a cadeia produtiva da cultura, que não é só o objeto final, que é a produção artística, que é o espetáculo que se vê. Então, nós aqui da academia precisamos forjar a todo o nosso microcosmo de que isso seja perseguido. Tá bom? Anatiele, vamos em você? Romulo, Oi, boa posso, noite. Anatiele, só um minutinho. Podemos fechar Sim, na Anatiele, gente, mais alguém, que aí a gente já faz o professor já sistematiza, Rômulo, e a gente traz uma fala final do Pedro para dar um teaser da próxima aula, pode ser? Perfeito. Então vamos, Anatiele, perdão, é com você. nada, ô Rômulo, boa noite a todos. Tive o Boa prazer de te noite. conhecer pessoalmente lá no partido, né? E a gente também trabalha junto lá na Intermunicipal. E é importante, é só uma contribuição mesmo para falar da Escola da Cultura, né? A gente precisa conscientizar os fazedores que eles precisam se profissionalizar naquilo que eles estão fazendo, né? Para essa prestação de contas, para poder receber esses recursos. Então, assim, é incansável o trabalho da secretaria, é incansável o trabalho dos setores para otimizar, para fazer com que o dinheiro chegue, para fazer com que eles consigam prestar conta. Então, assim, quero dizer que é uma preocupação da Secretaria de Cultura, da Daniele e de todos nós que estamos ali trabalhando, né? É uma grande preocupação todo esse processo. Então, assim, está sendo criado outras políticas para que esse fazedor ele esteja preparado, mas nós, né, como o colega, acho que foi Clayton, né, que falou, eu acho que isso precisa ser uma fala nossa para a gente que lida com essa galera, é dizer para eles, vocês precisam se preparar, vocês precisam se profissionalizar naquilo que vocês estão fazendo, para receber, para continuar recebendo, né? Isso vai gerar emprego para outras pessoas. Então, assim, eu só queria pontuar que é uma política que o Áureo se preocupa, é uma política que a Dani se preocupa muito, não só em entregar, né? Mas preparar para quem vai receber. Fica aqui Muito essa minha obrigado, contribuição. Natiele, pela sua contribuição. A gente falou um pouquinho sobre a escola, assim, ao longo do percurso, e aí eu ressalto para vocês, especialmente quem for gestor, eu em Queimados pude fazer isso, não na proporção do Estado, com a quantidade de pessoas profissionais, mas eu tenho o Estado ali, a Secretaria de Estado, como um núcleo formativo, como a gente também tem aqui na Academia de Líderes, e aí eu produzi, a gente, como diz a nossa liderança aqui do curso, mas ele não precisa ficar reinventando a roda. Quem descobriu o Brasil, quem descobriu a Escola da Cultura, quem idealizou, foi lá no Estado, maravilhoso. Vamos agora, está prototipado, está validado. Vamos experimentar nos nossos municípios. Eu tenho duas, três pessoas. E eu tenho três pessoas lá que também fazem outras coisas, tá? Que aprenderam bastante lá com a professora Cláudia e todo o seu time. E hoje eu divulgo no município que eu tenho uma Escola da Cultura. Ela não precisa ter um prédio da Escola da Cultura, não precisa ter uma grande placa, mas eu tenho essa metodologia que é uma marca, porque é um pilar, é uma política pública de solidariedade, já sistematizando, professora, é uma solidariedade na prática. A gente está com esse projeto que chama Escola da Cultura, formação, porque para todas essas pastas que nós hoje temos predominância na atuação, assistência, saúde, agricultura, educação, cultura e acessibilidade, seja em que competência a gente estiver, legislando, no executivo, ou como o realizador, proponente, ou seja, como usuário final, se nós não tivermos formação, nós vamos fracassar. Você, como gestor, se você não conhecer a lei orgânica do seu município, você vai querer reproduzir o Ciclona na Lua, porque foi lindo ver o prefeito Peixe fazer em Rio Bonito. No meu município, por um exemplo, em Queimados, eu sou de Nova Iguaçu, mas atuo lá em Queimados. Existe uma lei orgânica do município que me impede que eu tenha qualquer lona de circo ou parque de diversões a 200 metros de um equipamento público. Ela nem faz sentido. Nem faz sentido, mas ela existe. Enquanto ela existir, a regra existir, eu vou ter que atuar dentro da regra. Porque eu, como gestor executivo, se não fizer isso, estou fracassado e levo o nome do nosso partido para o buraco junto. Porque nós não seremos competentes para atuar naquilo. Estou trabalhando para mudar a regra.
estudei tudo que é preciso para mudar a lei orgânica de um município, que é lá de 1993, da sua fundação. Ainda não consegui. Debruçando com procuradoria, com advogados, vou mudar e vai ser uma marca nossa. Para isso eu precisei me formar. Mas não quer dizer que uma lona linda, incrível, inocente, necessária, beneficente, que acontece bem sucedida em Rio Bonito, possa acontecer no meu município. Para isso eu preciso o quê? Formação. Então, se eu vou ser gestor de um município, eu preciso entender quais são as regras daquele município, ainda que seja para mudá-las. A lei orgânica é necessária. Se eu vou ser um candidato a vereador, eu preciso saber qual é a competência de um vereador. Apesar da maioria deles não saberem exatamente ou saberem não fazerem, pelo menos saber, aqueles que são líderes de solidariedade precisam saber. O deputado estadual, o deputado federal, ou que seja somente uma liderança política eleitoral que nós possamos ser no nosso território. E aí, saber de tudo isso é formação. Então, a gente consegue finalizar aqui o nosso espaço de fala, gentilmente cedido pela Maíra, com relação a esse tema, política pública, políticas públicas de solidariedade, solidariedade na prática, dizendo que formação é o nosso principal pilar e que faz com que o nome desse partido se ressignifique e que as nossas ações, a partir da nossa formação, de fato vão escoar solidariamente em diversos nichos, em diversos pontos, e a gente vai sim construir um país, um estado, um município muito melhor se estivermos unidos e nos compreendendo como lideranças capazes, cada um dentro das nossas habilidades, dentro das nossas limitações, mas nos entendendo dentro de uma academia, que estamos aqui todos nos esforçando, praticando exercícios físicos, mentais, intelectuais, discursivos e práticos para entregar um resultado de performance que pode estar mudando a pauta do Brasil, e nós já estamos, porque já estamos fazendo essa história, especialmente no campo da cultura, que é o que eu tenho um pouco mais de domínio, mas certamente aqui na Academia de Líderes vocês vão ter experiência, a possibilidade de viver outras experiências também tão bem sucedidas quanto o que o Solidariedade tem feito no campo da cultura. Obrigado a todos, Rômulo, boa noite. Estou à disposição. Nos adicione lá nos Instagrams, muito WhatsApp, obrigada, nos encontros. Obrigado, maravilhosa. Maíra. Obrigada pela aula, maravilhoso. Eu vou pedir antes de finalizar, assim, agradeço, Rômulo, eu aprendi muito hoje também. Eu só vou lembrar, a lista de presença está ali no chat para vocês assinarem. E eu queria trazer o Pedro para uma fala final também, Rômulo, para a gente não perder assim, a grandiosidade da construção que você trouxe para a gente. O Pedro vai estar nas próximas aulas também para falar de políticas sociais, com uma história linda na Casa Amarela, focado na leitura Inspiradora. inspiradora. Então, Pedro, eu queria abrir os minutos para você fazer o seu teaser para as pessoas já esperarem ansiosos para a sua aula. Oi, Maíra, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos, para todas. Olha, eu vou te falar, e o Rômulo nem falou de experiências que eu fiquei esperando aqui. Assim, eu achei super legal a aula. Rômulo, você está de parabéns, mandou Obrigado. muito bem. E tá até bonita, tá com visual novo, tá com a cara boa, a barbinha feita, ela Podemos indicar tá também, bem, ó, tá podemos bem. deixar contatos. Também. Mas o Rômulo, gente, umas coisas que é legal, assim, que se me permite aqui falar, assim, o Rômulo tem uma experiência muito boa, né? Porque ele foi chefe de gabinete, foi superintendente, exerceu, né, vários cargos lá na Secretaria de Cultura. Então, boa parte do que a Daniele fez foi com a ajuda do Rômulo. O Rômulo teve presente aí, né, um bom tempo na gestão. E o Rômulo também foi secretário de um prefeito do Solidariedade, né? Depois o Glauco acabou que saiu, mas foi uma prefeitura ganha pelo partido. Então, acho que essa experiência foi muito rica. Além de tudo, né, Romo, que tu começou muito cedo, foi de uma super experiência que foi o Barro Escola em Nova Iguaçu, né? Foi um dos fundadores desse projeto que, se eu não me engano, foi premiado pela Unesco, né? Enfim, uma política pública bem importante naquele momento que inspirou aí muita gente, muitas cidades. Então, foi muito boa a sua aula, parabéns, tá? Parabéns, Maíra, pelas escolhas também. Obrigado. Eu sei que está no final da aula e, gente, eu só estou me vendo aqui, assim, eu não sei mexer muito nessas coisas. Acho que é isso mesmo, né? Estamos Acho que te eu estou ouvindo, certo. tá ótimo. É. Estamos te vendo,
Então, assim, já está no final da aula, eu não quero. Parece aquela coisa chata também, né? De pergunta no final da aula, consideração no final da aula. Então, eu não quero me alongar muito aqui, não. Mas uma coisa que eu queria trazer para gente, né, para quando for trabalhar no encontro, que eu vou dividir o encontro um pouco, né, quando a gente estiver juntos aqui, sobre as intenções das políticas públicas, né, e depois tentar trazer isso e levar isso mais para a prática. Outro exemplo que eu não falei do Rômulo aqui foi que ele construiu, né, do zero a maior referência de teatro hoje na Baixada do Fluminense, né, que é o Teatro Nova Iguaçu. E a gente pode, quando a gente pensa, abordar as políticas públicas aqui, a gente vai abordar muito no campo, né? Porque a gente está num partido político, mas a gente também vai abordar muito de como a sociedade pode trazer isso, né? A gente tem exemplos dentro do grupo de que é possível, né? O meu mesmo, eu sou. Às vezes eu estou no terceiro setor, às vezes eu estou no meio empresarial, às vezes eu estou no poder público, Perdemos o Pedro. Vocês estão por aí? né? Rápido aqui. É uma frase que vai permear muito, né, o encontro que eu vou trabalhar. Ela diz o seguinte: como ninguém escolhe o berço em que nasce, é a sociedade que deve se responsabilizar pelas classes que foram esquecidas e abandonadas. Foi isso que fizeram, sem exceção, todas as nações que lograram desenvolver sociedades minimamente igualitárias. Essa frase, gente, é do Gessé de Souza, né, que é um sociólogo, intelectual brasileiro que eu admiro bastante. E é justamente isso, sabe? Porque quando a gente fala de políticas públicas, é óbvio que a política pública ela é para toda a sociedade. Você não consegue escolher, né? Você tem que ter política para toda a sociedade. Isso é óbvio. Mas o prefeito, né, daqui, o Eduardo, ele fala uma coisa que eu acho que está muito correta. A gente tem que governar para toda a cidade, mas a gente tem que olhar com carinho, com atenção para aqueles que mais precisam, né? E é justamente isso que o Gessé falou. Se você não tem condição de escolher o lugar que você nasce, se você não tem condição de escolher a classe social que você nasce, é preciso com que o Estado tenha, né, uma atenção sobre essas classes, principalmente as menos favorecidas. E aí são as políticas públicas que podem igualar um pouco mais o jogo. São intervenções do Estado que podem fazer com que o mundo seja mais igualitário e mais justo com as pessoas, né? E eu acho que é por isso que a gente entrou na política também, sabe? Porque se a gente for olhar lá para trás, todo mundo aqui é liderança, né? Todo mundo aí tem uma história política muito bonita. Tem uma história e tem uma perspectiva de futuro também muito boa, né? Mas se a gente for olhar para quando a gente entrou na política, eu tenho certeza que todo mundo entrou porque tinha uma inquietude, alguma coisa que achava que não estava muito legal e que iria entrar para poder participar, né? Geralmente, porque se não fosse isso, também qual o sentido de você estar na política, né? Se tivesse tudo legal, a gente estava cuidando da vida, a gente não precisava estar participando de nada. A gente não precisava estar pensando aqui em políticas públicas. Se tivesse tudo, sei lá, se a gente morasse na Suíça, talvez teria menos gente aqui nessa sala, né, virtual. Mas a gente não mora na Suíça, a gente mora no Brasil, um país com profundas desigualdades sociais, né, e que precisa-se da intervenção do Estado para que ele possa ser melhor e mais justo, né? Eu tenho uma criança aqui, eu sou tio da Infrand, né? Então eu tenho uma criança aqui que de vez em quando dá um gritos, não se assustem. Mas é preciso isso, é preciso com que o Estado equilibre mais esse jogo. É preciso com que o Estado olhe para as pessoas que mais precisam e possa fazer com que o mundo seja um pouco melhor para elas, né? Então, enfim, é esse um pouco do conceito que a gente vai trabalhar nos próximos encontros, resgatar essa perspectiva aí, né, do GSE, da necessidade de se fazer políticas públicas, e aí a gente tentar fazer um exercício prático de propor algo que seja baseado na nossa intervenção, que seja baseado nas nossas vivências, no nosso território, no nosso município, né? Gostei quando o Rômulo trouxe esse conceito, né, do nosso território, município. E vai ser um pouco isso, tá? Então,
Agradecer mais uma vez aí a Maíra a oportunidade, agradecer a todos vocês que estão aqui na nossa escola de líderes e parabenizar o Rômulo pela aula. Obrigado, gente. Pedro, muito Obrigado. obrigada. Obrigada pelo recado. E Rômulo, quer finalizar, Rômulo? Só para encerrar rapidinho, Claro, quero dizer claro. basicamente, Maíra. Primeiro, Pedro, obrigado. Imagino, Pedro é um parceiro na vida, muito antes de existir o Solidariedade na nossa vida. Nós, nos nossos corres, nos nossos fazimentos, já nos esbarrávamos, nos encontrávamos, e eu acho que o Solidariedade tem esse magnetismo de atrair pessoas. Também fiz uma escolha aqui curatorial, a partir do pensamento aqui definido pela nossa líder Maíra aqui, de não estar trazendo muitas minhas experiências individuais por conta do nosso tempo, mas está completamente à disposição, tá, Maíra? E para qualquer um de vocês, a gente trocar, todo mundo tem uma experiência bem-sucedida, uma mal-sucedida, para a gente trocar. Então, assim como o Pedro vai falar um pouco sobre a dele, fiz uma escolha aqui, mas porque eu já sabia que tinha eu e o Pedro, né? Então, nós temos experiências individuais e pessoais de muita correria e que todo mundo acaba achando que foi muito. Imagina, a gente se conhece há uns 15 anos já, né, Pedro? Por aí. No mínimo, tá? Então, 15 anos eu sonhava em ter um teatro na Baixada Fluminense. Muitos anos, mas há 15 anos ele já ouvia. Esse teatro existe há 3 anos. E aí, hoje, quando fica tudo pronto, quando você ganha aquela eleição, tu fala: nossa, ganhou uma eleição molinho, hein? Mal sabe que há muitos anos você vem aí batalhando, militando para chegar nesse mérito do seu resultado. Mas, Maíra, eu quero te dizer que sim, eu tenho 43 anos de idade, muitos anos de militância cultural, nunca fui filiado a nenhum partido, mas sou muito associado a partido de esquerda, especialmente ao PT. As pessoas me compreendiam muito nesse lugar, porque sou um progressista de nascença, de vivência, e aí tem muitos amigos, né? E quando a gente postou lá na rede social, lá naquele encontro, lá em Caxias, que Maíra apresentou a escola de líderes, eu comecei a postar. Maíra, foi uma comoção de muitos amigos muito credenciados, muito certificados em partidos políticos aqui no Rio de Janeiro, de todas as correntes, de esquerda, de direita, todo mundo me mandando direct. Como é isso? O que é isso que vocês estão fazendo? Nunca vi isso, que coisa incrível. Então, assim, valorizem esse espaço da Academia de Líderes, tá? Porque é muito inusitado a gente estar fazendo isso desse jeito que Maíra tem pilotado aqui e liderado. Para o campo da política. Nunca se permite isso, se dá tempo ou se tem essa qualidade. Então, às vezes pode ser um pouco exaustivo na demanda do nosso dia a dia, dos nossos compromissos, mas isso é um luxo o que o Solidariedade tem feito. E parabéns a Maíra, porque muitos amigos que têm partidos muito. A galera do PT, inclusive, tem mais gente que faça isso do que o PT, gente, me procurando para entender que metodologia é essa, como a gente fez, como a gente faz, e o negócio nem estava acontecendo ainda. Então, vida longa à academia, para que a gente tenha outros espaços mais fluidos de tempo, com módulos em que, sim, eu possa, se for necessário, dividir a minha experiência pessoal no campo da cultura, até a minha chegada no Solidariedade durante, mas antes, vocês também, que a gente tem esses espaços de troca. E essa academia ela não termina nessa plataforma do audiovisual e nem também tão somente na sala de aula presencial. Nós somos líderes e precisaremos treinar nessa academia o quanto permanecermos enquanto líderes desse partido que a gente acha tão importante. E é muito feliz a chegada de Maíra no Rio de Janeiro para dar essa contribuição e puxar cada um de nós para essa consciência desse projeto tão importante, tão significativo, e não é jogação de confete, tá, Maíra? É, de fato, um luxo para cada um de nós poder fazer parte de tudo isso. Então, não pare, persista. Sei que a gente não é tão disciplinado quanto deveríamos, tão disponível quanto você gostaria, mas, de fato, insista na gente, porque a gente não vai desistir de você também. Vambora, gente. Não vou nem arriscar fechar essa aula. Obrigada, Rômulo. E assim, mérito a todos que estão aqui, gente, que eu sei que tem um esforço e a gente está junto e respondendo e fazendo, e encontrando. Então, acho que a gente está formando um grupo bom. Obrigada a quem montou o grupo agora, foi o Thiago. E tamo junto. Vambora. Vamos aproveitar a segunda-feira. Semana que vem tem mais aula.
E todas as dúvidas, gente, sobre presença, conversem com o Wagner, tá? Contem com a gente. Tem muita história para ser contada ainda, Rômulo. Obrigada, Rômulo, Pedro. Nos vemos em breve, pessoal. Excelente semana para gente, muito trabalho, muitos projetos saindo. Beijos. Professora, Quem tá aí? rapidinho. Quem tá Ô, aí? É o Thiago, Pompom? Oi, eu joguei, Thiago. eu joguei o link lá no chat, só que eu acho que muita gente não entraram hoje no grupo, né? Para aula. Eu E vou se a senhora colocar lá no puder, nosso grupo. ótimo, isso que eu ia pedir. Conta Valeu, comigo, tá bom? Fica tranquilo. obrigado. Tchau, Beijo, gente. gente. Boa noite. Oi. Primeiro, 9 horas. Valeu, Boa boa noite. noite. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Valeu, todos. gente. Valeu, Pedrão. Abraço. Boa Boa aula. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Agora, tem mais que corta o cabelo, não, né? Tem mais que corta o cabelo aí, não, né? Tá falando É. comigo, Pompom? Não, desculpa. Já saí da aula. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. É seguro.